Olá pessoal e bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou agora em um dos países mais economicamente livres do mundo, mas nem sempre foi assim. Há poucas décadas atrás, tudo isso aqui era parte da antiga União Soviética. E isso aqui eu chamo de transformação. Bem-vindos à Estônia. Quais são as economias mais livres do mundo e quais são as economias mais fechadas do mundo? E onde que o Brasil se encaixa no índice de liberdade econômica? Afinal, o que é liberdade econômica? Em resumo, é a liberdade de prosperar economicamente dentro da ética com o mínimo de obstrução do governo. Os dados que eu vou apresentar aqui são baseados no relatório da Heritage Foundation, a qual analisa 12 critérios relevantes à liberdade econômica. Tais critérios são divididos em 4 categorias: eficiência regulatória, tamanho do governo, Estado de Direito e mercados abertos. Dos 10 países mais economicamente livres do mundo, eu tive a chance de visitar 6 e morar em 2 deles. E logo, além de compartilhar os fatos, eu gostaria também de compartilhar com vocês como é viver em tais países. Agora, vamos à lista das 10 economias mais livres do mundo. Olá pessoal, bem-vindos à Mesquita Sheikh Zayed, em Abu Dhabi. Os Emirados Árabes Unidos e principalmente Dubai têm diversificado muito a sua economia nos últimos anos, com o foco em tornar o país um centro global de comércio e turismo. Os Emirados Árabes são formados por confederações de pequenas monarquias árabes, cada uma com sua soberania. Essas monarquias, chamadas de Emirados, são como principados ou microestados, similares aos principados europeus de Mônaco e Andorra. Dubai é um desses 7 Emirados que, unidos, formam um país, eis o nome Emirados Árabes Unidos. Embora o petróleo tenha tido um papel importante no desenvolvimento do país, vale lembrar que a economia emiradense, mais especificamente a de Dubai, tem se diversificado muito e atualmente se beneficia enormemente de mercados como turismo, imobiliário, construção e também serviços financeiros. Esse foi um trecho de um vídeo que eu tenho aqui no canal, onde eu falo mais a fundo sobre Dubai e Abu Dhabi. Eu vou deixar o link para esse e outros vídeos relacionados aqui embaixo na descrição do vídeo. Próximo na lista, Canadá. Apesar da boa colocação, o Canadá caiu no ranking de 2018 em comparação aos anos anteriores. O país teve queda nas categorias de eficiência judicial, liberdade de trabalho e integridade do governo. Além do mais, a recente renegociação da NAFTA, exigida pelos Estados Unidos, ajudou a criar um clima de incerteza na economia do Canadá. Ainda assim, o Canadá continua bem colocado não só como um dos países mais economicamente livres, mas também um dos países com menor grau de corrupção. O Canadá é um país onde eu tive a chance de morar por 3 anos. Sem dúvida, um país próspero onde a liberdade econômica é acompanhada também por outros fatores relevantes à qualidade de vida, como educação, segurança e alto IDH. Em 8º lugar, temos o Reino Unido. Com o processo de saída da União Europeia, o Reino Unido terá a chance de corrigir quaisquer deficiências estruturais remanescentes que possam estar impedindo seu desempenho econômico, apesar de tal desempenho já ser bom. O país tem um regime de comércio aberto e um setor financeiro bem desenvolvido, os quais, unidos à sua eficiência judicial, foram um grande auxílio para que o país se recuperasse da crise econômica. O mercado de trabalho já liberal pode se tornar ainda mais flexível após a sua saída da União Europeia. O Reino Unido tem um dos ambientes de negócios e investimentos mais eficientes do mundo e em breve estará aberto a ampliar ainda mais suas relações comerciais globais. Tecnicamente, o Reino Unido não é um país, mas sim uma união de países. No entanto, tais países do Reino Unido são tão unidos politicamente, historicamente, economicamente e judicialmente que para diversos propósitos práticos eles são tratados como um único país. Pense no Reino Unido como um time de países. E falando em time de países, Escócia, Inglaterra, País de Gales e Irlanda do Norte são unidos o bastante para competirem no mesmo time quando o assunto é política e Olimpíadas,
mas não o bastante quando o assunto é Copa do Mundo e Campeonato Europeu. Em sétimo lugar, temos a Estônia. A dívida pública da Estônia é baixíssima. De fato, o país tem a terceira menor dívida pública do mundo. Orçamentos equilibrados, abertura ao livre mercado e políticas fiscais sólidas têm sido alguns dos comprometimentos de sucessivos governos, o que tem resultado em maior liberdade econômica para os cidadãos. Em 2010, quando a Estônia e o resto da Europa ainda estavam se recuperando da crise econômica, a taxa de desemprego na Estônia chegou a 16,6%. E agora em 2018 esse número caiu para 5%. E de fato, muitas vezes as empresas têm até dificuldade em encontrar profissionais. De acordo com o relatório, a Estônia tem uma economia resiliente. O país tem um sistema tributário simplificado, com taxas fixas e baixa tributação indireta, além de uma abertura ao investimento estrangeiro e um regime comercial liberal. Outro ponto mencionado no relatório é a gestão das finanças públicas, a qual tem sido notavelmente sólida. A Estônia é um país com espírito empreendedor e que ama inovação tecnológica. A burocracia aqui, embora existente, é consideravelmente menor que em outros países desenvolvidos. A infraestrutura online utilizada pelo governo é tão boa que os cidadãos podem até votar pela internet. Mais um assunto no qual a Estônia é um país pioneiro. Em sexto lugar, temos a Irlanda. A Irlanda ainda tem uma dívida pública relativamente alta. Nos anos que seguiram a crise de 2018, o país foi acumulando uma dívida pública que chegou a quase 120% de seu PIB em 2013. Com o intuito de estimular a recuperação econômica, o governo lançou medidas de redução de déficit e refinanciamento da dívida relacionada ao setor bancário. A Irlanda atrai multinacionais estrangeiras devido a seus impostos corporativos baixos e a sua mão de obra de alta tecnologia altamente qualificada. Atualmente, a taxa de desemprego na Irlanda é de 5%. Bem-vindo à Austrália. A Austrália é um país que passou pela crise de 2008 sem grandes problemas. O país é rico em minério e tem uma economia estável e livre, onde o governo intervém pouco no mercado. O desemprego e a dívida pública permanecem baixos, embora essa última tenha aumentado um pouco nos últimos anos. A Austrália também é um dos países com maior IDH do mundo, o que é um fato relevante à sua economia livre. E de fato, todos os países mais economicamente livres também estão bem colocados no Índice de Desenvolvimento Humano. A Austrália é mais um país onde eu tive a chance de morar, estudar e trabalhar por alguns anos. Como essa liberdade econômica me afetou na prática? Diretamente e indiretamente, a prosperidade e a liberdade econômica de um país nos afeta de tantas formas sobre as quais a gente muitas vezes não para pensar. Então eu vou citar aqui algumas. Chegando na Austrália, literalmente no dia seguinte, eu abri uma conta bancária sem precisar comprovar endereço e nem apresentar um número de identificação fiscal. Pouco tempo depois, o banco me oferece um cartão de crédito com juros de 13% ao ano, o que no Brasil é o que os bancos cobram por mês. Eu pagava 18% de impostos sobre ganhos, e no final do ano fiscal o governo sempre me devolvia $1.500 ou $2.000, e em um certo ano fiscal o governo me devolveu $3.000 de impostos que eu havia pago durante aquele ano fiscal. Eu tive bons salários tanto em funções qualificadas como não qualificadas. Eu também tinha pleno controle do meu dinheiro, podendo gastá-lo na Austrália ou fora dela, sem o governo se intrometer nas minhas decisões financeiras. Exemplo, em 2012 eu queria comprar um Samsung Galaxy S3 e eu o encontrei em uma loja online em Hong Kong por um preço consideravelmente mais barato que na Austrália. Eu fiz a compra online e em menos de uma semana eu recebi o celular sem ter que pagar um centavo para a alfândega australiana. Eu fiz o mesmo diversas vezes, comprando câmeras e até o laptop que eu uso até hoje para editar esses vídeos, o qual eu comprei online nos Estados Unidos para ser entregue na Austrália. E mais uma vez, mesmo para produtos baratos ou produtos caros comprados no exterior, eu não tinha que pagar nem um centavo para a alfândega australiana. No Brasil, uma vez eu comprei algo por R$50 na China e tive que pagar R$70 para retirar dos correios.
O que, claro, não é nenhuma novidade, mas até em Portugal eu tive que pagar 120 euros para retirar da alfândega um celular usado enviado do Canadá por uma pessoa da família. E nesses dias, não sei porquê, mas me bateu uma enorme saudade da Austrália e do Canadá. E a princípio, eu tenho uma lista de vídeos sobre a Austrália aqui no canal, incluindo um recente vídeo onde eu explico por que eu saí da Austrália para vir morar na Europa. Eu tenho também um vídeo sobre Melbourne, que foi a cidade eleita 5 vezes consecutivas a melhor cidade do mundo. Ok, agora vamos ao próximo país, que é a Suíça. De acordo com o relatório de 2018, a Suíça tem uma economia de mercado próspera e moderna, a qual é sustentada pelos seguintes pilares: estabilidade econômica e política, um sistema legal transparente, um sólido regime regulatório, uma força de trabalho altamente qualificada, uma infraestrutura fiscal e de comunicações excepcionalmente bem desenvolvida, mercados de capital eficientes e baixos impostos corporativos. Na Suíça, produtividade e empreendedorismo são estimulados também pelos direitos de propriedade bem garantidos, incluindo direitos de propriedade intelectual. Regulamentações trabalhistas flexíveis e a ausência de corrupção também favorecem o ambiente de negócios. O sistema legal, que é independente de influência política, garante a eficiência judicial e o cumprimento de contratos. A Suíça é o país com a economia mais livre da Europa, e sem querer eu acabei de soltar aqui um spoiler, e agora vocês sabem que não haverá mais países europeus aqui nessa lista. Vamos ao próximo país, terceiro colocado, que é a Nova Zelândia. A Nova Zelândia pode até não ser tão rica quanto a Austrália, e de fato muitos neozelandeses vão trabalhar na Austrália em busca de maiores salários. No entanto, a Nova Zelândia ainda fica na frente da Austrália no Índice Global da Paz, em termos de segurança urbana, liberdade econômica e também em matéria de honestidade política. De fato, a Nova Zelândia está sempre bem colocada entre os países menos corruptos do mundo. Aqui, de fato, é um bom lugar para encontrar algo muito raro em outros países: políticos honestos. A baixa corrupção é um fator relevante à liberdade econômica. Inevitavelmente, os países com economias livres também têm pouca corrupção no governo. Em segundo lugar, temos Singapura. A economia de livre mercado altamente desenvolvida de Singapura deve seu sucesso em grande parte ao seu ambiente de negócios notavelmente aberto e livre de corrupção. Os direitos de propriedade promovem o empreendedorismo e o crescimento da produtividade. Esse pequeno país, limpo e repleto de verde, passou por um crescimento fenomenal nas últimas décadas e hoje conta com uma infraestrutura formidável. As leis no país são muito levadas a sério. Até mesmo não dar descarga em um banheiro público pode resultar em multa. Conheça agora a economia mais livre do mundo. Com um centro financeiro de negócios excepcionalmente competitivo, Hong Kong continua sendo uma das economias mais resilientes do mundo. De acordo com o relatório de 2018, o país tem um quadro jurídico de alta qualidade, o qual proporciona uma proteção eficaz dos direitos de propriedade e apoia fortemente o Estado de Direito. Além de transparente, o sistema jurídico do país tem pouca tolerância à corrupção, o que aumenta ainda mais a integridade do governo. Ok, tecnicamente Hong Kong não é um país, mas sim uma zona administrativa especial com um alto grau de autonomia. É por isso que, para muitos propósitos práticos, Hong Kong é classificado como um país. Ou pelo menos assim será pelas próximas 3 décadas. Agora que falamos sobre as 10 economias mais livres do mundo, eu vou mencionar brevemente os países que vivem a realidade oposta, as economias mais fechadas do mundo. Em ordem reversa temos Djibouti, Argélia, Bolívia,
Zimbábue, Guiné Equatorial, Eritreia, República do Congo, Cuba, Venezuela e Coreia do Norte. Essas são as 10 economias mais reprimidas do mundo. E o Brasil? Será que o Brasil está mais próximo desses países ou mais próximo dos países com economias mais livres? Antes de falar da colocação do Brasil, eu vou mencionar brevemente alguns países relevantes. Em 18º lugar, temos os Estados Unidos, bem atrás do Canadá, não somente nesse índice, mas também em diversos outros relevantes à qualidade de vida. Em 20º lugar, temos o Chile, que é o país mais economicamente livre da América Latina, e também o país mais pacífico da América Latina, diga-se de passagem. Note que o Chile fica quase empatado com os Estados Unidos no índice de liberdade econômica. Em 72º lugar, temos Portugal. Portugal está quase empatado com a França. O país tem uma enorme dívida pública e, de fato, uma das maiores do mundo em relação ao seu PIB. E agora vamos falar do Brasil. Onde que o Brasil se encaixa no índice de liberdade econômica? Esse índice classifica os países em 5 categorias, das mais livres até as economias menos livres. Na primeira categoria, nós temos as economias livres, como Austrália e Suíça. Aí, em segundo lugar, nós temos as economias majoritariamente livres, que é onde nós encontramos o Chile e os Estados Unidos. E aí, em terceiro lugar, nós temos as economias moderadamente livres, que é onde nós encontramos Portugal e França. Em quarto lugar, são as economias majoritariamente não livres, que é onde nós encontramos o Afeganistão e o Brasil. E aí, em quinto lugar, temos as economias reprimidas, que é onde nós encontramos a Coreia do Norte e a Venezuela. Então, de 180 países analisados, o Brasil fica em número 153, empatado com Uzbequistão e Afeganistão. Infelizmente, o Brasil está mal colocado até para os padrões da América Latina. De 33 países na América Latina, o Brasil só é mais livre que 4: Equador, Suriname, Bolívia e Venezuela. Mas é provável que tal colocação do Brasil suba nos próximos anos, considerando os planos do novo governo, que promete abrir as portas para o livre mercado. Privatizações para quitar dívidas públicas e reformas fiscais são alguns dos planos do novo governo, os quais, de acordo com o novo ministro da Fazenda, Paulo Guedes, irão fortalecer a economia do país. Eu sinceramente espero que o Brasil melhore. Essa melhora pode chegar em breve ou demorar um pouco mais que o esperado. Qualquer que seja o caso, você precisa estar preparado para novas oportunidades. E para isso, eu gostaria de convidá-lo para conhecer o meu treinamento de inglês. Eu aplico um método chamado prática deliberada, o qual é usado por músicos e atletas para atingir excelência e o qual você também pode utilizar para atingir fluência no inglês. Eu vou deixar aqui na tela um vídeo onde eu falo mais a fundo sobre meu treinamento de inglês e ao lado um vídeo relacionado a esse que você acabou de assistir. Links para outros vídeos mencionados e mais informações estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo.